no outro vídeo eu apresentei a análise de agrupamento, né? Que é responsável por pegar observações multivariadas e agrupar em grupos que façam sentido, que sejam de observações semelhantes entre si. Então eu mostrei aqui o que seria um dendrograma para um exemplo pequeno, né, com 5 observações, e aí os métodos aglomerativos, que a gente começa com um grupo sendo cada observação e depois a gente vai unindo, e os métodos divisivos, que seria a gente começar com um grupo grande e ir dividindo. E aí eu comentei que os métodos aglomerativos são muito mais utilizados, que é nessa direção. A gente começa com as observações separadas e vai unindo a cada passo essas observações que sejam mais parecidas entre si. Agora eu vou mostrar alguns dos métodos, né, que a gente comentou aqui, que a gente veria esses 3 primeiros métodos, vizinho mais próximo, vizinho mais distante, distância média, e eu vou falar de outros 2, como que a gente pode fazer para realizar esse agrupamento. Na verdade, todos os métodos, eles querem encontrar os grupos que sejam mais parecidos entre si. Só que aí a gente vai perceber que a gente precisa calcular a distância entre 2 grupos. E aí, para isso, cada um dos métodos tem uma maneira diferente de calcular a distância entre esses grupos. O vizinho mais próximo, ele vai usar como o elemento que representa a distância entre os grupos aqueles que estiverem mais próximos, as observações mais próximas. Se eu tenho 2 grupos e quero calcular a distância desse grupo para esse, eu vou pegar as 2 observações que estão mais distantes e ver qual que é a distância entre elas. E no centroide, que é um outro método, a gente calcula o centroide do grupo, que seria como se fosse um ponto médio que não precisa coincidir com as observações de um grupo, o ponto médio de outro grupo, como se fosse uma nova observação, e calcula a distância entre esses 2 pontos. Então vamos começar com o vizinho mais próximo, com esse exemplo aqui. Eu tenho 6 pessoas, né, 6 observações, com informações sobre renda e idade sobre elas. Então, renda seria aqui em salários mínimos e a idade em anos dessas pessoas. E aí eu vou usar a distância euclidiana para calcular essas distâncias, apesar, né, que nesse caso que a distância de Mahalanobis seria mais indicada, porque eu tenho uma unidade que seria número de salários mínimos e aqui número de anos, então as escalas são diferentes, né? A gente tem aí uma amplitude de valores diferentes. Só que aí a distância euclidiana ela é muito utilizada em qualquer situação e é mais fácil de calcular manualmente, então vai ficar mais fácil de ilustrar para vocês. O primeiro passo de qualquer método de agrupamento aglomerativo é esse aqui, ó. É eu ter uma observação em cada grupo. Então, eu vou pegar essas 6 observações e cada uma está em um grupo. E aí, o primeiro passo é calcular a matriz de distâncias euclidianas entre os pares de observações. Sempre na diagonal vai ser 0, eu não vou colocar, porque a distância de 1 para 1 é 0, então a distância de uma observação para ela mesma não existe, né? É 0. E aí eu tenho que calcular a distância entre os pares de observações. Aí, quem não lembrar como é que faz o cálculo da distância euclidiana, é só voltar no vídeo que fala sobre isso e aí vocês se lembram como que a gente calcula a distância entre elas. Então, eu calculo a distância entre os pares de observações, todos, e aí o que eu tenho que fazer no primeiro passo é procurar o menor valor de distância, que quer dizer o quê? Que são as observações mais parecidas entre si. Então, o menor valor aqui é 3,23, que são as observações 1 e 2. Se a gente vier aqui no conjunto de dados, veja aqui, ó, 1 e 2 são essas aqui. Então, o que essa distância está me dizendo? Que em relação às variáveis medidas, essas 2 observações são as mais parecidas. E faz sentido, né? A renda é parecida, a idade é parecida. Então, por isso, elas são consideradas próximas. Então, no primeiro passo aqui, depois desse primeiro passo, eu vou unir as observações 1 e 2. Então, 1 e 2 vão ficar em um grupo, 3, 4, 5 e 6 vão ficar em grupos separados. Aí eu tenho que calcular a matriz de distâncias novamente. Só que aí o que acontece aqui de diferente? Aqui, beleza, né? Eu tenho as distâncias calculadas entre observações que já tinha sido feito, ó, entre 3 e 4, entre 4 e 5, entre 4 e 6. Então, já estão todas aqui. Só que aqui eu tenho distância de um grupo
com 2 observações para outras observações. Como que a gente vai fazer para calcular essa distância? Aí é nesse ponto que entra o método utilizado. Então, como que eu vou calcular essa distância aqui? Do grupo 1, 2 para 3. Não tem como eu calcular diretamente, porque isso aqui é um grupo, não é só uma observação que eu consigo calcular a distância. Então, no método do vizinho mais próximo, a gente quer calcular a distância do grupo 1, 2 para 3, o que a gente vai ter que fazer? Calcular as distâncias de 1 para 3 e de 2 para 3. E ver qual das duas é menor. A distância de 1 para 3 estava aqui, ó. 1 para 3 é 15,74. E de 2 para 3 é 12,53. Então, qual que é menor entre as duas? 12,53. Então, essa vai ser a distância do grupo 1, 2 para 3, usando o vizinho mais próximo. E o mesmo eu vou fazer para calcular de 1, 2 para 4, 1, 2 para 5 e 1, 2 para 6. Então, todas essas distâncias vão ser calculadas de forma similar a essa aqui, certo? Então, de novo, obtive a matriz de distâncias, vou procurar a menor. A menor é essa aqui, né? Que é entre 3 e 6. Então, pelo método do vizinho mais próximo, eu vou unir 3 e 6. Então, agora eu tenho o grupo 1, 2, 3, 6, a observação 4 e a observação 5. Preciso calcular a matriz de distâncias de novo. Agora, vejam, ó, eu tenho que calcular do grupo 1, 2 para o grupo 3, 6. Como que eu vou ter que fazer? Usando o vizinho mais próximo, eu vou ter que calcular de 1 para 3, de 1 para 6, de 2 para 3, de 2 para 6. E ver qual delas é a menor. Então, coloquei aqui as 4, a menor é de 2 para 6, 10 e 19. Então, tá aqui. Aí, faço o mesmo para calcular de 1, 2 para 4, 1, 2 para 5, que a gente já tinha. Então, tem essa nova matriz aqui, ela vai só diminuindo. E procuro o menor valor, que nesse caso é 6,44. Então, eu vou unir um 2 com 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 5, 3, 6 em outro grupo, 4 em outro grupo. Tem que calcular a matriz de distâncias de novo. 1, 2, 5 para o grupo 3, 6, eu vou ter que usar, pelo método do vizinho mais próximo, esse cálculo aqui. Então, eu vou calcular a distância de 1 para 3, de 1 para 6, de 2 para 3, de 2 para 6, de 5 para 3, de 5 para 6. Qual delas é a menor? Aí eu não coloquei aqui porque a gente já tem todas essas medidas aqui na primeira matriz, né? Aí é só procurar o menor valor. E aí, o menor valor de todos é 10 e 19. Então, tá aqui. Qual que vai ser a menor distância entre observações aqui? Esse 10 e 19. Então, eu vou unir o grupo 1, 2, 5 com o grupo 3, 6. Então, no último passo aqui, eu tenho esse grupo com 5 observações e a observação 4 separada de todos. Como que eu calculo essa distância? Então, 1, 2, 5, 3, 6 para 4. Então, eu vou ter que calcular 1 para 4, 2 para 4, 5 para 4, 3 para 4 e 6 para 4. A menor de todas, na verdade, vai dar 12,04. Então, esse seria o ponto de fusão desses dois grupos. Na hora de fazer o dendrograma, que aí depois, no vídeo prático, eu vou mostrar como é que a gente vai construir esse dendrograma baseando nesses valores. Só para a gente ter uma ideia, no vizinho mais próximo, a observação 4 foi a última a ser unida. Vamos só olhar no conjunto de dados original. Olha aqui, ó, quem que é a observação 4. É uma observação que tem uma renda muito maior do que as demais. Então, provavelmente por isso que ela ficou por último, né? Porque ela se mostrou mais diferente. Apesar da idade não ter sido tão diferente assim, ela é um pouco, não sei, ela está intermediária aqui. Mas a renda está muito diferente. Então, talvez por isso ela ficou para depois, né? Para ser unida por último. Aí, como que ficaria o histórico de agrupamento aqui? A gente vai mostrando a cada passo quantos grupos a gente tem e quais as observações foram unidas. Então, olha, no primeiro passo a gente tinha, depois do primeiro passo, né, a gente tinha 5 grupos e a gente obteve essa distância aqui de 3 e 23, porque foi o momento que a gente fez a união desses dois elementos. Então, a gente coloca nesse histórico de agrupamento tudo o que foi acontecendo. Quais foram as observações ou grupos unidos e quantos elementos tem, quantos grupos tem dentro do conjunto de dados. Aí o dendrograma vai ficar para o vídeo prático. Aí no Python a gente vai fazer isso de maneira automática.
E aí percebam que as distâncias aqui vão aumentando, né? Que o vizinho mais próximo vai procurando da menor distância, menor, 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 dentre as possíveis. E aí, o que muda para o vizinho mais distante? Na hora de calcular a matriz de distâncias, ao invés de procurar o menor valor das observações que estão envolvidas no cálculo, a gente vai procurar o maior. Mas sempre a gente quer a menor distância dessa matriz. Então, olha, a diferença é, na hora de calcular as distâncias, a gente vai usar um método ou outro, mas na hora de escolher quais as observações serão unidas, a gente sempre procura pelo menor valor dentro dessa matriz. Então, de novo, a primeira matriz é sempre igual, porque é a distância entre as observações, distância euclidiana entre elas. Aí, vou unir a 1 com a 2, que são as mais próximas. Nesse ponto já começa a ter diferença, porque eu quero calcular a distância do grupo 1, 2 para cada uma dessas observações. Aí, como que eu vou fazer para calcular usando o vizinho mais distante? Ao invés de ser o mínimo aqui, igual era no vizinho mais próximo, vai ser o máximo, entre 1, 3 e 2, 3. Então, se fosse o vizinho mais próximo, eu escolheria essa aqui como a representante dessa distância. Como é o vizinho mais distante, eu vou pegar a maior, que aí vai ser 15,74. E aí eu vou fazer da mesma forma para calcular essas distâncias aqui. Então, eu obtive essa matriz de distâncias, vou procurar a menor de todas, que vai ser também 3 e 6. Então, unir 3 com 6. E aí eu tenho que calcular de novo essas distâncias aqui, e eu vou fazer de forma similar ao vizinho mais próximo, só que usando o máximo ao invés do mínimo. Aí calculei a matriz aqui e procuro o menor valor, que aí é de 1, 2 para 5. Então, no próximo passo, eu tenho a união de 1, 2, 5, depois 3, 6 e 4. Calculo de novo a matriz de distâncias, procuro o menor valor, que vai ser 3, 6 para 4. Então, vejam que aqui nesse método, a observação 4 foi unida antes, não foi a última observação unida. Então, eu fiquei aqui com 3, 6, 4 em um grupo, 1, 2, 5 em outro grupo. E aí, o meu método tem esse histórico de agrupamento, com as distâncias também aumentando, mas com valores diferentes, porque os representantes são diferentes. Então, olha, aqui é 3, 4, 6, 10, 12. 3, 4, 7, 16 e 19. Então, as distâncias são maiores, mas já era esperado, né? Porque a gente vai usar os valores máximos de distâncias entre as observações. Aí a gente entra com a distância média, que aí vocês já devem imaginar o que é. O primeiro passo é igual, só que aí no momento que eu uno a 1 com a 2 e eu tenho que calcular essas distâncias aqui, ao invés de calcular ou o mínimo ou o máximo entre 1, 3 e 2, 3, eu vou fazer a média. Qual que é a média da distância de 1, 3 e 2, 3? Aí eu somo as duas e divido por 2, deu 14,13. E vou fazer assim para os outros também. E essas outras distâncias continuam iguais. Nesse ponto aqui, vou unir 3 com 6, do mesmo jeito. Calculo as distâncias de novo, tem que fazer a distância de 1, 2 para 3, 6, por exemplo. Aí é a média entre a distância 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6. Então, eu tenho que dividir por 4, porque são 4 distâncias sendo somadas. E aí eu chego em 12,96. Então, cheguei nessa matriz aqui, procuro o menor, que vai ser esse valor. Então, eu vou unir 1, 2 com 5. Fico com essa matriz de distâncias, procuro o menor valor, que nesse caso é esse. Então, eu vou unir 1, 2, 5, 3, 6 e fica o 4 por último. Então, a última distância a ser unida, a última observação a ser unida vai ser a 4 e o histórico de agrupamento vai ficar dessa forma aqui. Também com valores diferentes dos outros métodos, mas a configuração parecida com o vizinho mais próximo. Aí entra um método que é um pouquinho diferente, que é o método do centroide, que é aquele que eu tinha ilustrado lá naquele esqueminha das observações, bem antes aqui. Que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse ponto aqui, que seria o ponto médio. Então, veja, ó, o vizinho mais próximo é quando a gente usa o menor valor de distância entre dois grupos. O mais distante, o maior valor de distância entre dois grupos. Da distância média, eu faço a média de todas as distâncias. E no centroide, eu tenho que calcular esse ponto médio. Então, como que eu vou calcular esse ponto médio?
chegando aqui no centroide, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho um grupo que tem 3 observações e outro grupo que tem 2 observações. Eu vou ter que calcular o ponto médio desse grupo, o ponto médio desse grupo. O que é o ponto médio? É eu fazer a média das 3 observações dividir por 3, a média das 2 observações e dividir por 2. E aí a distância vai ser essa diferença aqui ao quadrado. Então vamos ver aqui nesse exemplo como é que vai ficar. Então no centroide aqui, a mesma matriz de distâncias, a gente uniu com 1 com 2. E aí nesse ponto eu tenho que calcular as distâncias desse grupo para cada uma das observações. Como que eu vou fazer isso? Eu quero calcular a distância de 1, 2 para 3. Então, num grupo eu tenho as observações 1 e 2, e no outro grupo eu tenho a observação 3. As observações 1 e 2, vou ter que voltar lá nos dados. Ó, as observações 1 e 2 são essas aqui, ó, 9, 60 e 28, 8 e 40 e 31. Então, vamos lá. Tá aqui, né? 9, 60 e 28, 8, 40 e 31. Então, essas são as minhas 2 observações multivariadas. Como que eu faço? Somo as rendas, somo as idades das duas e divido por 2. Aí eu tenho o vetor representando esse ponto médio. Da observação 3, só tem uma observação, então vai ser ela mesma. Então, como que eu vou calcular a distância entre esses 2 grupos? Eu vou pegar esse ponto médio aqui, menos esse ponto médio aqui. Então, eu chego nesses valores. Então, eu vou pegar a diferença entre esses 2 vetores aqui, colocar ele um vetor linha e um vetor coluna. Então, seria como se fosse esse ao quadrado. Então, vai ser 6,60 vezes 6,60, mais menos 12,5 vezes menos 12,5, que dá 199,81. Só que isso é a distância ao quadrado, então a distância realmente vai ser raiz disso, que dá 14,14. Então, esse procedimento é para obter uma das distâncias. Então, para fazer na mão, isso aqui é bastante trabalhoso, né? Que a gente vai precisar fazer isso para todas as distâncias, todas que envolvam grupos. Então, por isso, é um método melhor de ser aplicado computacionalmente. Mas tudo bem. Qual que é a menor distância aqui? É essa. Então, de 3 para 6. Então, vai unir 3 com 6. E eu não vou mostrar todos os passos, porque vocês já entenderam como é que funciona, né? É sempre usando essa ideia aqui dos pontos médios, né? Usando o centroide. Beleza. Quando a gente usa o centroide, o agrupamento deu o mesmo, né? Os passos os mesmos do vizinho mais próximo e da ligação média. Isso não é uma regra. Na verdade, isso aconteceu porque a gente tem um conjunto de dados bem pequeno, né? Vai acontecer alguma coincidência aqui. Só que o que muda desse método do centroide? Muitas vezes a distância não vai só aumentando, ela pode aumentar, depois diminuir, porque o método para obter essas distâncias é um tanto diferente, né? Não é baseado realmente nas observações reais, a gente calcula como se fosse uma nova observação. Então, ok. Só para mostrar aqui, por exemplo, que esse foi um agrupamento que aconteceu muito, né? Então, primeiro, 1, 2 e 3, 6 foram as primeiras. Então, primeiro uniu 1 com 2, que são bem próximos, e 3 com 6. Esse aqui é o diagrama de dispersão de renda e idade. Aí, depois, o grupo 1, 2 uniu com 5. Então, eu tinha esse grupo, o 5 entrou. Então, eu fiquei com esse e o 4 separado. Depois, eu uni eu tinha 1, 2 e 5 separados, né? Aí agora o 1, 2 uniu com 5 e o 3 e o 6 estão unidos. Então, foi isso que eu acabei de mostrar, né? E aí, no passo seguinte, 1, 2, 5, 3 e 6. Então, quer dizer que 1, 2, 5, 3 e 6 formaram um único grupo e o 4 ficou aqui separado. E só no último passo que a gente tem todos os grupos. Então, como eu falei, ó, tendo só 2 variáveis, fica muito mais fácil de enxergar do que se a gente tivesse várias, porque daí a gente não conseguiria fazer esse diagrama de dispersão, certo? Tem um outro método, que é o método de Ward,
que é conhecido como método de mínima variância ou variância mínima. Aí o que ele faz é calcular somas de quadrados das distâncias dentro de cada grupo e procurar os grupos que tenham mínima variância dentro deles, dentro de cada grupo. E aí a gente usa os vetores de médias de forma parecida com o que é feito no centroide. Só que o que muda para o método de Ward? Ele penaliza quando os grupos têm tamanhos muito diferentes. Então, por exemplo, se tem um grupo que tem 100 observações e está sendo comparado com um grupo que tem 5 observações, é menos provável deles serem unidos do que um grupo com 100 e um grupo com 90, por exemplo. Então, ele penaliza se os grupos têm tamanhos diferentes. Então, ele tende a encontrar grupos de tamanhos amostrais mais parecidos, mais balanceados. Certo? Então, a gente viu vários métodos aí importantes de agrupamento, aglomerativos e hierárquicos, mas que, na verdade, a essência deles é muito parecida. Aqui eu coloquei o que seria obtido com o método de Ward, que para esse exemplo, na verdade, deu um tanto parecido com os outros, né? Pelo motivo que eu falei, que eu tenho poucos dados, só que, claro, a distância sempre vai dar um pouquinho diferente. Só para resumir aqui, vocês podem estar se perguntando, qual que é o melhor método? Não tem nenhum que é o melhor. Geralmente, eles têm resultados diferentes. O que costuma acontecer? Os métodos, eles tendem a procurar grupos, a obter grupos que são elipsoides, que a gente chama, que são formatos de elipse, porque eles vêm da ideia da distância de Mahalanobis, que também deriva a distribuição normal. E aí a distribuição normal multivariada tem o formato de elipse. Então, eles tendem a fazer esses grupos elipsoides. Só que aí, o que acontece? O vizinho mais próximo é um método que tem esse efeito aqui, chaining, que aí é um método que ele tende a agrupar observações que estejam muito próximas, e aí ele tende a formar grupos que são mais compridos. Por esse motivo, porque ele sempre tende a agrupar o que está mais pertinho um do outro, mesmo se uma das variáveis tiver um valor um tanto diferente. E aí o vizinho mais distante, ele tende a produzir grupos de mesmo diâmetro e isolar outliers nos primeiros passos. Então, o que isso quer dizer? Que o vizinho mais distante tende a deixar os outliers ou as observações mais diferentes para serem agrupadas lá no final, lá nos últimos passos. Aí está falando que distância média também, eles tendem a ter partições melhores do que vizinho mais próximo e mais distante, nesse sentido aqui, que as variâncias internas são mais próximas dentro dos grupos formados. E o método de Ward tende a produzir grupos com número de elementos bem parecidos. Só para ilustrar aqui o que são esses elipsoides que eu falei, imaginem que eu tenho essas configurações aqui, de diagramas de dispersão, essas 6 configurações. O que vai acontecer? Como os métodos tendem a agrupar de forma elipsoide, quais que vão ser as melhores situações aqui para eles conseguirem separar esses elementos aqui em 2 grupos? Né? Vamos imaginar que eu tenho 2 grupos em todas essas situações aqui. Quais são as situações em que os métodos vão se comportar melhor? Então, provavelmente vão ser nessa situação A e B, porque, olha, eles vão tender a isolar essas elipsoides aqui, ó. Fica fácil para o método encontrar. O caso C é um pouquinho mais complicado, ó, porque tudo bem, tem o formato de elipsoide, só que o vizinho mais próximo pode confundir essas observações aqui que estão muito próximas, e aí talvez ele não consiga fazer essa separação aqui entre os grupos. Agora, o caso D, como que a gente vai obter um elipsoide aqui, ó, para dividir esses 2 meio arcos aqui? Fica complicado, né? Aqui, como que eu vou dividir em 2 aqui, elipsoides? Eu tenho observações muito próximas. Aqui, então, é impossível, né? Porque um grupo é esse e outro grupo é esse. Eu não consigo fazer essa divisão usando os métodos que eu acabei de mostrar. Então, isso aqui é um caso péssimo para os métodos que eu acabei de mostrar para vocês.
porque eu não consigo fazer essa separação, ele não consegue obter esse tipo de separação. Então, resumindo, é isso aqui que eu estou falando, né? Que eu mostrei ali nos exemplos. O que costuma ser o indicado? Comparar os resultados. A gente emprega os métodos, os 5 métodos, e aí se eles derem resultados parecidos, a gente vai ter uma confiança grande que os dados estão divididos daquela forma. Se não, vale a pena investigar por que eles não foram divididos de forma parecida. Aí a gente pode aplicar K-médias ou outro método que possa nos ajudar a esclarecer isso que aconteceu com os dados. Eu coloquei aqui que tem vários critérios que a gente poderia utilizar, mas um método muito utilizado na prática é procurar aquela área livre, que foi o que eu falei no outro vídeo, que aí eu mostrava no dendrograma onde que tem um salto bem grande, ó, por exemplo, aqui. Parecem esses dois grupos bem diferentes, porque tem essa área livre aqui, ó, bem grande. Não tem nenhum outro ponto que dá um salto tão grande da união de um para o outro. Aqui, quando eu uno a observação 2 com esse grupo aqui, até que dá uma distância grande. Só que aqui nesse grupo não está livre. Eu tenho essa divisão aqui com a observação 3. Então, por isso, esse aqui seria o corte que daria a melhor divisão aqui dos grupos. Certo? Então foram apresentados muitos métodos, espero que tenha ficado mais claro aí como que funciona os métodos de agrupamento.